Olá, boa noite, queridas consciências. Chegando aqui para mais uma live. Vamos ver quem vai entrar hoje. Voltando aí depois de acho que uns 2 meses, né? Desde que eu saí, acho que lá do Egito, foi a última vez que eu fiz live. E estamos voltando aqui hoje. Boa noite, Simone, Janaína. Sejam bem-vindas. Estamos aí, gente, que delícia voltar essas lives. Eu confesso que eu já tinha perdido o costume, né? Mas estamos aí voltando. E muito feliz com essa volta. Boa noite, Sâmia. E vamos aguardar um pouquinho, né, pra gente entrar no assunto, esperar mais pessoas entrarem. Essa questão do horário, gente, por enquanto, né, vou fazer aqui às 8 horas, mas de repente a gente muda o horário, faz no horário da manhã, como eu sempre fiz, ok? Então a gente vai ver aí qual é o horário melhor para se adaptar, tá bom? Edelisa, boa noite. Ana Cristina, Lucimara, boa noite. Hoje esse assunto maravilhoso, as armadilhas da mente, e é um assunto que a gente precisa falar aí o tempo todo. Gente, confirma pra mim se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Eu tô usando um microfone aqui, então dá uma confirmada aí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Confirma aí pra mim continuar. Tati, Ana Cristina, boa noite. Estão me ouvindo? Ah, legal. Obrigada, gente. Agora eu peguei aqui Ana, Simone, Lucimara, ok. Então vamos lá, gente. Vamos começar? E aí a gente vai, quem entrar depois. Bom, essa live eu vou ver se eu consigo salvar ela, mas deixar ela disponível só lá no YouTube, tá bom? Porque aqui no Instagram, com o tempo, a live sai do ar. Então eu vou ver se eu salvo e coloco só lá no canal do YouTube, ok? De qualquer forma, ela vai ficar salva aqui e depois eu mudo ela, passo ela lá para o YouTube, ok? Sâmia falou sim perfeitamente, então ok. Gente, por que eu escolhi esse tema da mente? E que está reverberando na minha vida de uma forma muito forte aí nos últimos 8 dias. Eu passei por uma experiência muito incrível, que eu não vou contar os detalhes aqui, no momento mais pra frente eu conto, mas que trouxe uma visão muito importante para mim com relação ao quão nós subestimamos a nossa mente, ao quanto a gente até negligencia o poder da nossa mente. E isso pra gente tem um custo muito alto. Isso custa a nossa saúde emocional, isso custa a nossa paz espiritual, isso custa a nossa prosperidade, isso custa o nosso sucesso, isso custa o nosso bem-estar, isso custa a nossa saúde. Porque a mente, ela está envolvida em todo o processo de criação da nossa história, da nossa vida. Ela não está atuando em um determinado ponto ou situação da nossa vida. Não, ela atua em tudo, em absolutamente tudo. E a questão é o quanto eu conheço a minha mente. Então eu já vou fazer uma pergunta para vocês, já para vocês começarem a desenvolver esse hábito de usar as perguntas, de usar os questionamentos para vocês se autoconhecerem. Porque é através da visão da nossa vida que a gente ganha experiência e autoconhecimento para compreender o quanto nós estamos sendo controlados por padrões mentais que não nos levam aonde a gente deseja chegar. Porque todo mundo tem um sonho aqui, certo? Todo mundo tem um desejo, todo mundo tem uma meta de vida, um objetivo de vida.
Então já começa a fazer essa análise na sua vida agora. Como que está a sua saúde emocional? Como que está a sua paz de espírito hoje? Como que está o seu nível de prosperidade? Como que está a sua vida em relação ao sucesso? Aquilo que você imagina de sucesso para sua vida, como que está? Como que está o seu bem-estar? Como que está a sua área de relacionamentos? Como que está a sua carreira profissional? Quando você olha para a sua vida, aquilo que você gostaria como vida perfeita para você, o quão você está perto dela? Tudo isso são análises que a gente precisa fazer e precisa ser sincero, precisa olhar para a nossa vida e dizer, pegar uma lista mesmo e dizer, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá bom, isso tá ruim, isso tá bom, isso tá ruim. A gente precisa ter essa clareza. A Camila RC Ferreira falou péssima. Camila, que bom que você enxerga desta forma. Ok, você está sendo sincera com você. E aí, depois dessa etapa de você olhar e dizer está péssima, tem uma outra etapa. Está péssima no quê? Tem que ter detalhe aí. Está péssima no quê? Temos 10 áreas. O quão está péssima em cada uma das áreas? Porque talvez você esteja sendo muito dura com você. Talvez em alguma área não esteja péssima. Em alguma outra esteja. Mas usa essa percepção que você tem agora numa análise rápida para você ter mais clareza ainda. Para você investigar nos mínimos detalhes, nos cantos da sua vida, da sua realidade. E é assim que a gente vai encontrando as respostas e nos conhecendo, porque a gente precisa conhecer. A gente precisa se conhecer. Às vezes a gente conhece uma pessoa que a gente admira, né? Um artista, um cantor, sei lá o que, a gente conhece a história da vida dele. Mas a gente não conhece a nossa própria história. Então o convite dessa live hoje é para a gente usar desse tempo nosso, porque é a nossa responsabilidade para a gente fazer essas investigações. Para quem está chegando aí falando boa noite minha gente, já estou aqui falando e sejam bem-vindos e gratidão por estarem aqui, ok? Camila disse, vou analisar as áreas. Isso, Camila, tenha clareza. E é importante quando a gente vai analisar as nossas áreas também, a gente não encontrar justificativas nesse momento. Nesse momento eu só estou analisando. Eu não estou encontrando justificativas ou nem culpados, nada disso. É só analisar. É só trazer a clareza. E aí vai tendo outros pontos. Mas vamos às armadilhas da mente. Quando a Camila, eu vou usar o exemplo aqui da Camila, quando a gente fala em armadilhas da mente, nós estamos falando dos nossos padrões mentais, dos nossos programas. Então imagina que nós temos a nossa mente consciente e nós temos a nossa mente subconsciente. A mente consciente é aquela que a gente usa durante o nosso tempo acordado. Então eu uso para fazer as minhas escolhas, as minhas ideias chegam através da mente consciente, os meus pensamentos, tudo isso, a porta de entrada é a nossa mente consciente. Essa mente consciente, ela é limitada em termos de informação. Ela só recebe, mas ela não armazena nenhuma informação. E aí a gente tem a nossa mente subconsciente, que é o grande oceano de informação, aonde ele guarda todas as nossas memórias, todas as nossas informações, tudo o que aconteceu no registro da alma. Veja bem,
no registro da alma, está armazenado no nosso subconsciente. Não é só a historinha da nossa vida atual que está registrada no subconsciente. É muito mais. Então ele detém um campo informacional inimaginável. Inimaginável. Então imagina que tudo que você é hoje, está registrado no seu subconsciente. E tudo que você é hoje, que está registrado no seu subconsciente, ele pode ser alterado. Não é uma informação fixa. Não é uma informação fixa. Então, vocês já pararam para pensar na mente de vocês, na vida, na história de vocês dessa forma? Eu sou uma consciência que tem uma mente consciente e uma mente subconsciente na natureza humana, enquanto humanos. Porque a gente não pode se limitar também a achar que nós somos só esse corpo aqui, porque a gente não é esse corpo aqui. Então, uma das armadilhas da mente também é a gente achar que nós somos apenas essa história agora, presente. Eu, Neuza, sou só isso, só a Neuza. Não. Eu já fui muitas outras coisas, eu serei muitas outras coisas e tudo isso é informação. O que eu já fui continua registrado em mim. Parte estão nas minhas células, parte está no meu DNA, parte está no meu subconsciente. Então eu me componho de um conjunto de informações que vai muito além dessa natureza humana. Quando a gente fala de investigar aquilo que está nos auto-sabotando, aquilo que está nos mantendo ali naquela prisão mental, a gente também precisa estar aberto para o entendimento de que muitas vezes nós temos questões de vidas passadas para resolver. E aí, de repente, eu tenho lá uma questão emocional que é uma armadilha, porque ela não me permite vivenciar a minha vida, ela não deixa que eu siga da forma que eu gostaria, ela não me deixa encontrar plenitude ou felicidade ou ter bons relacionamentos, porque eu tenho essa questão mal resolvida. Porém, eu preciso entender que é através da minha mente consciente que eu vou gerar uma nova informação para chegar até a minha mente subconsciente. Então, percebe como nós somos um ser complexo? Percebe que para a gente compreender como a gente funciona, a gente precisa abrir a mente para esse entendimento? Agora fala aqui para mim, escreve aí nos comentários. Quantos de vocês já se identificam como sendo essa consciência se experimentando dentro de um corpo físico, usando um estado mental para criar a realidade? Para quantos de vocês isso é normal e para quantos de vocês isso ainda é custoso para entender? Ou seja, precisa de mais informação, precisa se aprofundar mais nessa informação. Só para mim ter uma ideia de como que a gente está aqui para a gente continuar aprofundando no nosso assunto. Fala aí, gente. Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Bom, sobre a experiência que eu falei para vocês no início, e eu vou contar ela em mais detalhes, mas eu ainda estou processando essa informação. Eu tive uma experiência, e essa experiência que eu nunca imaginei que eu teria, mas tudo aconteceu desde a época que eu estava morando no Egito, foram acontecendo muitas coisas. Lá eu já tive um entendimento muito grande sobre essa questão macro da nossa mente. E quando eu cheguei aqui, antes mesmo de chegar aqui, eu senti que eu precisava ter uma experiência mais profunda para abrir alguns canais que não estavam abertos. E aí me surgiu a experiência com a ayahuasca. E eu
sabia que eu precisava fazer, eu fui e fiz essa experiência. Fiz a consagração, né? E foi assim, uma experiência que nem que eu imaginasse, eu não conseguiria chegar naquele lugar. Eu fiquei em torno de umas 5 horas em um processo onde eu não era o corpo, eu não estava no tempo e espaço, eu era apenas a mente e eu pude presenciar todo o processo de criação da realidade. Em um plano onde só existia códigos binários e geometria sagrada. E ali eu entendi como que a nossa realidade, porque quando a gente fala mente, não pense que a sua mente está dentro do seu cérebro. Ela não está. O seu cérebro, o nosso cérebro que está dentro da nossa cabeça é apenas um processador de dados. É apenas um processador de informações eletromagnéticas. Então, o que eu penso é uma informação, um campo de informação que o cérebro decodifica e transforma em dados. E eu pude ver isso, eu pude vivenciar isso. Então, assim, eu já tinha esse entendimento a partir dos estudos, mas uma coisa é você estudar, a outra coisa é você vivenciar. A outra coisa é você ver, você estar lá naquele lugar, você poder abrir esse campo de visão. E quando eu voltei, e assim, isso demorou em torno de 12 horas ao todo para dizer, não, agora eu estou de novo na Terra, estou dentro do meu corpo, sou a Neuza de novo, ok, isso demorou em torno de 12 horas. E quando eu voltei, quando eu estava presente, eu falei, gente, porque durante esse processo eu vi tudo que eu estava fazendo de errado, tudo que eu tinha feito de errado, tipo, como se passasse tudo há milhões de anos, luz, muito rápido, muito rápido, muito rápido, coisas que eu tinha feito em outras vidas, coisas que eu fiz nessa vida, coisas que foi assim, ó, pá, mostrado, olha, nessa situação tinha todas essas escolhas para você fazer e você fez essa. E essa escolha gerou todos esses acontecimentos na sua vida. E a gente não tem esse conhecimento. A gente cria, a gente pensa, cria, a gente quer manifestar, a gente sente raiva e a gente nem sabe o que isso está produzindo na nossa mente. E infelizmente a gente não tem essa visão, né? Por que a gente não tem essa visão? Não é que nós não temos capacidade, é que os bloqueios mentais que nós temos não nos permitem chegar nesse entendimento. É só por isso. É só por isso. Mas esse entendimento de que eu preciso saber o que eu tô pensando. O que eu tô pensando diariamente? Tá, como que eu estou funcionando diariamente? Porque, gente, é o que eu penso diariamente, é o que eu sinto diariamente, é o que eu falo diariamente que cria o que eu sou. Que produz esse ser que eu sou. Entende? Que esse ser que você é produzido a partir de uma sequência de informações que viram dados, que são decodificados pelo seu cérebro e transforma a sua realidade. Só que a gente não tem essa visão. E é aí que está o grande sofrimento da humanidade. Ela não percebe, ela não compreende, ela não entende que ela é ela que está manifestando toda a realidade dela. Deixa eu ver aqui quem tá falando aqui. Preciso me aprofundar mais, a Meire falou. Vamos lá, Meire. Dar um alô para Vera Fernandes, ela está aqui. Vera Fernandes, bem-vinda. Edelisa, foi difícil, mas estou entendendo. Tati, procuro me aprofundar diariamente, mas sei que preciso mais. Camila, acho que estou com bloqueios emocionais. Esse entendimento que a gente vai adquirindo no decorrer da nossa vida, ele é adquirido através da autopercepção e da autoobservação.
Então, se eu for olhar para minha vida nos últimos 5 anos, eu trabalhei muito os meus processos mentais. Trabalhei muita coisa. Limpei muitas coisas, me conectei com muitas coisas. E a minha vida, ela é diferente do que era 5 anos atrás? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Porém, eu cheguei no topo da montanha daquilo que eu determinei como decisão na minha vida? Não, ainda não. Não cheguei. E você é a mesma coisa, você tem a sua história, você tem os seus desejos, as suas metas, e quando você olha, né, digamos que ele está lá no topo da montanha, então você ainda não chegou no seu topo da montanha também. A única coisa que te separa do topo da montanha é o que você está fazendo hoje, é o que você está falando hoje, é o que você está sentindo hoje, é o que você está emanando hoje. Por que hoje? Porque hoje, o nosso hoje é reflexo do passado. Porque eu criei esse hoje no passado. A minha história de hoje foi criada no passado. E a minha história de amanhã, do futuro, seja o futuro daqui uma semana ou daqui 50 anos, eu estou criando ele hoje. Entende? Você entende que você está criando o seu futuro agora, nesse exato momento? A Samia falou, eu acho que é uma experiência única. Realmente, Samia, eu acho que é individual, né? Acho que cada um tem a sua experiência e realmente eu não tinha experimentado nada igual e assim, explicar em palavras se torna quase que impossível, né? Só quem vive mesmo. Mas é uma ajuda, né? É uma ferramenta. Então, assim, a gente usa as ferramentas que está ao nosso dispor de acordo com aquilo que a gente quer entendimento. Né? E aí é uma outra pergunta que você precisa fazer também. Tá, qual o nível de entendimento que eu quero ter para a minha vida? Porque também existe uma armadilha mental que diz assim, não, você não precisa fazer terapia não, tá bom, é só uma coisinha aí, felicidade, felicidade, não existe esse negócio de felicidade, não, eu tô com questões de prosperidade, questões de relacionamento, mas todo mundo tem problemas de relacionamento, eu não vou olhar para isso não vou ver isso não, deixa pra lá, não quero mexer com isso. Isso é uma armadilha da mente, criada pelos seus padrões mentais, e aí pode ter medo de enfrentar a realidade, medo de mudar, medo de perder pessoas caso alguma mudança aconteça. Mas quando você sabe até que ponto você quer chegar no entendimento da sua existência, você precisa identificar quais são esses padrões, quais são essas armadilhas. E a gente precisa ser sincero com a gente. Então chegou um momento que, quando eu estava lá no Egito ainda, eu percebi o quanto eu estava criando desculpas para não enfrentar certas situações da minha vida. E chegou um momento, e eu lembro exatamente, e tudo acontece de forma maravilhosamente maravilhosa, né? Quando eu quebrei o meu pé lá no Egito, e quem me acompanha aqui, né, sabe que eu sofri um acidente exatamente no dia do eclipse da lua, do último eclipse da lunar, que teve no dia 15 para o dia 16 de maio. Sofri um acidente bobo, quebrei o meu pé e aquilo ali não foi por acaso, óbvio, e aquilo ali me levou para um lugar também onde muitas decisões foram tomadas na minha vida, inclusive a decisão de voltar para o Brasil. E especificamente para João Pessoa, que eu não tinha entendido porque que tinha que ser para João Pessoa, nunca tinha vindo para o Nordeste, nunca tinha vindo para João Pessoa e de repente eu estava aqui. E aí hoje eu entendo porque eu estou aqui. Porque aqui também era parte desse processo meu.
Mas esse movimento foi acontecendo quando um dia eu disse, eu quero entender todo o processo da minha realidade. E eu quero curar tudo que tiver curado, eu quero tirar tudo que tiver de bloqueio na minha vida, eu quero tirar. Entende? Se eu estou aqui para resolver situações do passado, eu vou resolver nessa vida. E essa decisão foi me levando para uma série de movimentos, uma série de acontecimentos que eu estava tipo sem entender. Nossa, mas o que está acontecendo? Nossa, mas por quê? E era algo que vinha e dizia, vai, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. Eu entendo que isso, óbvio, é a minha parte espiritual, o meu eu superior, falando, cara, não é isso que você quer? Então, para isso, você vai ter que fazer isso. Então, a gente precisa, que é uma das armadilhas também da nossa mente, a gente precisa vencer os bloqueios que o nosso ego, que também é uma voz interior, fala, não faz. Melhor não. Não vai. Não. Dá medo. Não, dá vergonha. Porque toda essa conversa interior, essa conversa interna que nos paralisa é um autossabotador e é uma armadilha da mente dizendo não vai, porque se você for, eu perco o controle sobre você. Então essa mente consciente nossa, ela tem esse ser, né, que é uma entidade ego sobre controle, e ela vai fazer de tudo para nos salvar de uma mudança, de uma transformação. E eu acredito que muitos de vocês que estão aqui e estão passando por esse processo já perceberam que toda vez que vocês tentam avançar, parece que algo interno tenta segurar vocês. Fala aí, não é isso que acontece? Camila disse, eu caí nessa armadilha em não acolher meu medo de perder. Eu fugi e continuo nesse padrão. Pois é, Camila, mas entenda que você tem este poder de mudar. Já tomou consciência, já sabe que é esse padrão que te controla. Como que a gente altera um padrão? Como que a gente percebe as armadilhas? Ou seja, eu estou investigando a minha vida, investigando tudo que não está dando certo na minha vida e eu decidi que eu quero mudar. Eu preciso mudar por partes. Por partes. Ou seja, é um pouco de cada vez. E aí, como que eu entendo por onde eu devo começar? Eu vou falar da minha experiência. Começa pelo emocional. Começa por liberar, transmutar, curar, ressignificar todas as suas questões emocionais que estão ligadas, seja a traumas da infância, seja a coisas que aconteceram na sua vida adulta, seja medo, seja qual for o tipo de sentimento que está ali, comece pelo emocional. Porque o emocional é aquilo que mais nos coloca dentro dessas prisões da mente. Então, o emocional, ele tem uma carga energética muito grande na nossa vida. Ok? E quando eu curo o emocional, eu consigo, inclusive, curar outras áreas. Então, se eu estou com um emocional equilibrado, eu consigo ter mais clareza para fluir, por exemplo, na minha vida de prosperidade, no meu trabalho, no meu relacionamento. Ou seja, eu preciso fortalecer a minha vida emocional, a minha saúde emocional. Já percebi que eu saboto o meu crescimento. A pergunta é, eu tô sabotando o meu crescimento. O que eu estou ganhando sabotando o meu crescimento? Tem um ganho. Qual é o ganho? Né? Ou seja, tá ok. Por que eu estou me sabotando? Esse porquê, ainda que seja algo negativo para nossa razão, lá para a crença que está registrada no seu subconsciente, é um benefício.
pro programa que está registrado, é um benefício. Então, você precisa encontrar esse por que eu estou me auto-sabotando. E isso é uma autoanálise que você vai fazer com muito carinho, entendeu? Eu sempre digo, principalmente para as meninas que fazem a mentoria comigo, para as pessoas que fazem o treinamento também de autossabotagem comigo, é sempre assim, você tem que ter a clareza, ou escrever, fazer a pergunta e colocar todas as informações. Tá, eu estou me auto-sabotando aonde? Eu estou me auto-sabotando nisso. Ok, o que eu penso sobre isso? Porque você pensa alguma coisa. Se você tem uma atitude auto-sabotadora, qual é o pensamento que está por trás daquilo? Tem um pensamento. E com esse pensamento também tem um sentimento. E é nessas auto-investigação que você vai fazer que você descobre o seu padrão. Pode ser, por exemplo, não sei aonde você se sabota, mas pode ser que você se sabota porque, de repente, o seu crescimento significa sucesso e sucesso, de repente, significa se afastar da família, de repente, significa ser julgada, de repente, significa ser melhor ou estar numa posição melhor do que uma outra pessoa que você ama muito. Existem vários motivos que podem estar ocultos se você não para analisar. Porque a gente tem o costume de viver no automático. Então, se eu não paro para fazer essa investigação dentro, porque a coisa tá dentro, eu não consigo compreender. Entende, Camila? Então, o processo é você ir se investigando. Sempre uma pergunta depois da outra. Perguntas. Por quê? Quando? Como? O que eu ganho? O que eu perco? Meire, é horrível me auto-sabotar. Medo do sucesso. Meire, medo do sucesso. E essa questão do medo do sucesso eu entendo muito bem, viu, gente? Essa armadilha da mente foi uma armadilha da minha mente durante muito tempo. Medo do sucesso. Eu tinha medo de me expor, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de ser rejeitada pelas pessoas, eu tinha medo de não ser compreendida, eu tinha medo da minha família desaprovar, eu tinha muitos medos e tudo relacionado a essa coisa de e se der certo? E se der certo? Ai, que medo. Eu tinha esse medo. E esse é um medo que tá na mente de muita gente. Por quê? Porque ela cresceu acreditando que a vida tinha que ser daquele jeito. Eu cresci acreditando que a vida tinha que ser de um jeito X. Porque todo mundo na família era X. Entende? E aí eu fui a única que saiu da linha do que era considerado normal. Não, aqui nessa família é assim que funciona. Então eu tive que quebrar essa barreira e ir com medo mesmo. Eu perdi o medo antes? Não perdi não. Não perdi não. Eu perdi o medo no caminho. E eu ainda tenho alguns medos ainda para trabalhar. Eu tenho consciência disso. Só que eles não me param mais. Percebe a diferença? Eles não me param mais. Então, a gente vence o medo enfrentando o medo. Se existe uma voz dentro de mim falando, não faz isso não, e eu sei que aquilo é para o meu bem maior, eu sei que aquilo vai me trazer contribuição, eu falo, cala a boca, você não me controla. Hoje eu falo desse jeito. Eu era mais carinhosa, mas não funcionava. Então hoje sinceramente eu falo desse jeito. Eu já tive altas brigas com o meu ego. Muitas. Gente, se eu contar pra vocês, ainda bem que eu moro sozinha. Né? Eu não assusto ninguém, mas eu já tive, principalmente no 1 ano, porque 1 ano que eu fiquei
No Egito foi onde eu me virei do avesso ali, né? E ali eu tive muitas brigas de mandar porque era uma voz tão forte, né, dentro, que falava, não faz isso, não, ixi, você tá sendo ridícula, não vai dar certo. Que chegava alguns momentos que eu falava, cala a boca, eu vou fazer. Então a gente precisa entender que tudo que a gente tem dentro da gente nos tentando parar quando a gente tem um sonho grande, e esse sonho grande a gente sente no coração. E se eu estou sentindo um sonho grande no meu coração, é porque esse sonho foi plantado pela minha alma, pelo meu espírito, faz parte da minha experiência. Se esse sonho ele está no seu coração, é um desejo do seu coração, você não pode permitir que nenhuma voz interna diga o contrário ou tente te parar. E aí tem uma outra parte, né? Quando a gente fala de mente consciente, mente subconsciente, é você aprender a perceber as vozes dentro de você. A Marivânia falou, me acho incapaz, acho que não vou conseguir realizar os meus sonhos. Comece a negar isso. Né? Se nós somos merecedores de realizar os nossos sonhos, pronto, acabou. Entende? E aí você começa a identificar, ok, por que eu acho que eu não vou conseguir realizar os meus sonhos? E aí você identifica os seus porquês. Porque todos os seus porquês, muito provavelmente, é uma mentira que está registrada na sua mente subconsciente, de coisas que você ouviu na infância, da forma como você foi criada. A gente absorve muita coisa na nossa primeira infância, e a maioria dos nossos padrões sabotadores, daquilo que está nos parando, são coisas que a gente ouviu na infância. Só que quando a gente para de se identificar com o corpo, ou seja, a gente entende que a gente é muito mais do que este corpo e essa realidade agora, no momento atual, ou seja, você fala, peraí, eu sou um espírito vivenciando uma experiência humana dentro desse corpo para criar uma realidade a melhor possível. É isso que eu sou. Pronto, é isso que eu sou. E aí você começa a ir investigar, sim, essas questões, esses paradigmas, essas limitações, e aí você começa a olhar para cada uma delas, não se identificando com elas. Eu não sou o medo. Você não é o medo. Você não é essa crença de incapacidade. Você não é a limitação. Você não é. Então eu preciso dizer, eu não sou esse medo, eu não sou, e aí eu me lembro, eu sou um espírito dentro desse corpo, vivenciando uma experiência humana, criando a minha realidade a partir do meu mental, e tudo que eu puder alterar dentro de mim, eu posso alterar, tudo que eu quero alterar, eu posso alterar. Pode levar um tempo longo? Pode, claro. Mas eu posso alterar. Então eu preciso ter essa certeza dentro de mim. E as coisas começam a fluir de uma forma que você vai falar assim. Quando você vira uma chave dentro da sua mente e essa informação chega no seu subconsciente, altera de forma imediata. Imediata. Eu lembro que teve situações na minha vida que eu dormi de um jeito e acordei de um outro. Com relação a esses programas, com relação a medo, por exemplo. Era como se de um dia para o outro aquele medo não existisse mais. Me fizeram me sentir culpada, a Meire falou. Provavelmente com relação à sua infância, né, Meire? Ok, mas você não é isso. Né? E você sabe que você não é isso.
Então começa a criar essa nova mentalidade do que você é. Uma coisa que limita muitas pessoas é que quando elas têm uma questão, um problema, um desafio, elas focam nessa questão, focam nesse desafio. E aí o que acontece? Ao invés de eu olhar para o desejo que eu quero realizar, ao invés de olhar para a questão que eu quero resolver, ou seja, buscar a solução, eu fico alimentando aquilo que eu tenho. Se é um medo, por exemplo, ao invés de eu focar na ação que eu vou fazer para vencer o medo, eu foco no medo e aí eu não consigo agir. Entende? Se eu olhar para aquilo que me limita, eu não consigo agir. Eu preciso olhar para a solução que vai resolver aquilo que me limita. E a solução é sempre aquilo que eu vou criar de novo. É o pensamento que eu vou criar, a nova ideia que eu vou criar, o sentimento que eu vou criar, a minha postura diante daquela situação. Então, qual é a minha postura diante da realidade que eu quero criar a partir de agora, não importando as questões que me limitam? Eu vou cuidar das questões que me limitam ao mesmo tempo que eu estou avançando. Percebem? Gente, vocês têm alguma perguntinha para fazer? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Tá fazendo sentido para vocês essa informação? Faz sentido? Fala aí. Então, se a gente for falar de passos para a gente começar a mudar a nossa vida, é primeiro ter consciência. A gente precisa, sim, ter consciência das nossas limitações. Se são coisas que a gente precisa resolver, como, por exemplo, um perdão que a gente precisa dar para alguém, a gente precisa resolver essa questão. Porque estamos falando de informação. Lembra? Tudo é uma informação. Então, vai existir coisas que eu vou ter que ter a ação de resolver aquilo imediatamente a partir do momento que eu me torno consciente daquilo. Por isso, a autoinvestigação, ela é importante. Eu preciso ter um mapa real da minha vida agora, da minha realidade agora. E a partir desse mapa da minha realidade agora, eu determino quais ações eu vou tomar primeiro. A Mary falou, tenho que curar minha criança interior e trabalhar muito o emocional. Marivânia, eu também. Criança interior. Uma das coisas que mais funcionam e que pelo menos funcionou para mim é você entender que essa criança, ela é como uma entidade dentro de você. Ela de fato existe dentro de você. Então a melhor forma, mais eficaz, é você de coração. E eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube com um exercício de cura da criança interior, que é você sentar com essa criança, você fazer um momento onde você vai realmente sentar ali, visualizar ela na sua frente, pegar na mão dela, conversar, pedir para ela te contar o que aconteceu, conversar com essa criança todo dia. Porque a criança ferida é a criança que não é a parte sua que não recebeu a atenção que ela deveria ter recebido, que não foi educada da forma que ela deveria ter sido educada. E você, adulta, pode fazer isso hoje. Entende? Porque se você vem, por exemplo, numa terapia, a gente vai levar você a fazer isso. É claro que dentro de um processo terapêutico a gente vai usar uma regressão, a gente vai usar algumas técnicas, mas nada impede que você tenha essa conversa com ela. Gente, eu fiz muitas dessas conversas, sabe? Pega, senta um dia, mas senta com tempo, fica ali 1 hora. Imagina a sua criança na sua frente e começa a perguntar como que ela está se sentindo.
E você vai, quando você faz a conexão, gente, ó, lembra que eu falei? A informação está no seu subconsciente. Quando você acessa o seu subconsciente, as informações vêm. As informações chegam para você. É claro que se é uma coisa que é sofrida, faz uma terapia. Gente, faz uma terapia. Vai procurar ajuda. Entende? Vai procurar ajuda. Eu perdi as contas de quantas terapias eu fiz desde o dia que eu falei, eu vou mudar a minha vida. E eu comecei pelas minhas emoções. Eu tinha questões emocionais pela minha história de infância, né? Então, eu perdi a minha mãe com 2 anos, eu fui adotada com 3 anos e meio. A minha infância foi muito traumática. E eu fui para terapia. Entendeu? A terapia resolveu tudo? Claro que não, continuo fazendo terapia até hoje. Até hoje. Quanto mais você faz, mais você evolui. Nós somos um ser ilimitado, então quanto mais a gente vasculha, quanto mais a gente limpa os canais, mais poder a gente adquire, mais empoderamento a gente adquire. Então, gente, autoconhecimento, terapias, processos, tem que fazer. Não adianta. Não adianta você querer investir numa roupa bonita, investir num carro bonito, investir em algo material bonito e não investir no seu cuidado, não investir no seu tratamento, pelo amor de Deus. Não adianta, não é assim. Entende? Então, assim, primeiro eu tenho que trabalhar todo o meu mental. Eu preciso trabalhar o que eu tiver que ter trabalhado. De acordo com aonde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. Hoje eu sei. Então, eu sei que para mim chegar aonde eu quero chegar, eu tenho que continuar trabalhando o meu empoderamento mental. Qual é o limite da nossa mente? Ninguém sabe. É ilimitada. A Lucimara falou, estou fazendo a mentoria da Neuza e está sendo incrível, muitas curas internas desbloqueadoras. Verdade, né, Lucimara? Lucimara, sim. Gente, se vocês não sabem, eu tenho um processo que não está aberto, ok? Mas vai abrir agora em setembro, que é a mentoria terapêutica. É um processo profundo. É um processo profundo. E essa mentoria foi desenhada com toda a minha experiência que eu vivenciei até agora. Então, é um processo que vai curar, é um processo que você tem que assistir muitas aulas, fazer muitas autoanálises. Ó, tá tudo dentro. É autoinvestigação o tempo todo. É autoinvestigação o tempo todo. E não espere transformar a sua vida num final de semana. Não espere transformar a sua vida do dia para a noite. A transformação é um processo. Começa pelas perguntas que eu passei lá para Camila. Quais as áreas? E que eu passei aqui para todo mundo. Então lá, de novo, saúde emocional, como que tá? Paz de espírito, como que está? Prosperidade, como que está? Sucesso, como que está? Relacionamento, como que está? É primeiro essa autoanálise. Tá tudo perfeito ou tem coisa aqui que precisa ser alterada? E aí vai. O que tá fácil para alterar? Eu posso alterar sozinha. Pronto. Já vou trabalhar agora. O que eu não consigo trabalhar sozinha? Busco ajuda. Vou buscar ajuda. E não me limito a buscar ajuda. Ó, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesse processo todo, é eu não me limito em buscar ajuda. Eu não me limito em buscar ajuda. E eu já tive várias pessoas que chegaram para mim e disseram assim, eu gostaria de fazer, mas tá caro. Eu nunca questionei com ninguém se o preço que a pessoa estava me cobrando estava caro. Sabe por quê?
Porque autoconhecimento, transformação de vida, mudança de padrão mental, cura, não tem preço. A minha vida não tem preço. A minha felicidade não tem preço. Então, ó, agora, no começo do ano, volto de novo para o Egito. Mais um processo de busca pelo conhecimento, empoderamento. Eu tô questionando quanto vai me custar para ficar lá? Não. Porque é a minha evolução? É a minha evolução. Entende? Então, quem se limita até em investir no seu processo, não quer mudar de vida. Não quer mudar de vida. Então, tem muita coisa de graça. Eu tô dando essa live, esse conhecimento é de graça. Poderia cobrar? Claro, por que não? Mas ele tá de graça. Já estou dando várias informações. E você pode fazer o seu processo sozinho? Claro que pode, gente. Eu fiz muita coisa sozinha. Muita coisa sozinha. Eu não meço limites para eu conseguir esse controle da minha mente. E as coisas, elas vão fluindo. E eu sou sincera para dizer que eu não cheguei aonde eu desejo chegar. Em termos de empoderamento mental. Entende? Mas eu também não estou olhando para essa questão de como é que eu vou fazer ou como é que eu vou pagar. Desde que eu tirei essa preocupação, as coisas fluem, elas chegam, elas acontecem, porque eu já tirei esse paradigma da minha mente, eu já quebrei esse padrão. Então, esse portal já está aberto, entende? A Tati falou, vou fazer, seja bem-vinda, Tati, não tem preço mesmo. Então, o mais importante é você saber aonde você está agora e aonde você quer chegar. E a partir do lugar onde você quer chegar, é que você vai começar a fazer as suas escolhas. Gente, escolhas. E aí entra a questão da sinceridade. Eu realmente quero transformar a minha vida? Alguém falou aí sobre sucesso. Eu realmente quero ter sucesso? E sucesso, gente, sucesso para mim é eu ter as áreas da minha vida coerentes com aquilo que eu sinto, penso, acredito. Isso é sucesso. E aí, óbvio, o dinheiro faz parte? Claro que o dinheiro faz parte. Claro que o dinheiro faz parte. Mas sucesso, ele é amplo, prosperidade é ampla. Prosperidade de saúde, de dinheiro, de viagens, de tudo que você quiser. Você que define, você que define. Nós somos merecedores de tudo isso. Só que para isso eu preciso ter essa clareza. E para mim chegar nesses lugares, eu preciso fazer a faxina. Então, qualquer forma de transformação que você busque na sua vida só vai acontecer depois da faxina. Isso envolve trabalhar o mental e automaticamente junto a gente trabalha o espiritual. Lembra que nós somos o espírito? Então, automaticamente, quando a gente começa a faxina na mente, o campo, o portal espiritual, ele se abre. Ele vai se abrindo pra gente. Então, a gente trabalha em conjunto. Quem tá na minha mentoria sabe, né? A gente trabalha desde dos traumas até o nosso processo espiritual. É tudo, porque a nossa evolução é a do espírito. A Neuza, nesse avatar, ela tá evoluindo para o espírito. O nosso processo de expansão é do espírito. Eu sou o espírito. Entende? Então, quando eu faço essa faxina na mente, eu já estou abrindo os meus canais
para a conexão com o meu espírito, com a minha divindade. E eu preciso acreditar que eu sou a divindade. Entende? Gente, quase dando 1 hora já. O que eu deixo aqui para vocês é: peguem um caderno e escrevam todas as questões de todas as áreas da vida de vocês que não estão indo do jeito que vocês gostariam. Todas. Não pulem nada, tudo. E para cada área dessa relacionamento não tá bom? Tá. O que te incomoda? Coloca tudo. Para cada coisa que te incomoda, você vai fazer outra pergunta. O que eu acredito sobre isso? Coloca lá, escreve lá. Seja sincero. Já começa, a sua mudança já começa aí. Porque o tanto de clareza que isso vai te dar, você não tem noção. Gaste um dia inteiro para fazer isso, gaste uma semana inteira para fazer isso, mas faça isso. É a sua vida, é você. Você vai ver que tinha coisas ali que você nem sabia que você tinha, porque você não se conhece por completo. Entende? E claro, vou fazer mais lives, vou trazer mais informações para a gente ir se aproximando, se aprofundando um pouco mais nessas questões da mente, ok? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, e acredito que eu vou colocar nos stories, é a questão do horário, tá bom? Que a gente vai trabalhar essas lives. Convido vocês, quem ainda não está aqui, convido vocês para ir para o Telegram. Lá eu tô entregando diariamente, gratuitamente, áudios que eu chamo de doses de consciência, que é uma reflexão que vai levar você a fazer esse trabalho de olhar para dentro e verificar: isso se aplica na minha vida? Sim, não. É autoconhecimento. Tem alguém aqui que está participando, que está ouvindo os áudios lá? Diariamente, às 5 horas da manhã, eu entrego um áudio. E são 5 minutinhos, 6 minutinhos. Mas, gente, quem estiver levando a sério o processo de se expandir, de melhorar a vida, vai ouvir e vai refletir, alguma coisa vai aprender ali. Entende? Alguma coisa vai aprender ali. Garanto para vocês. Tá? Eu nunca desperdiço nada que chega a mim, porque se chega a mim tem uma razão para ser, entendeu? Então, assim, se tem alguém lá, sim, adoro, a Tati falou, eu ouço. Então, talvez tenha um dia que você vai ouvir e falar assim: não, isso não aplica na minha vida, mas no próximo dia você vai ouvir e vai falar assim: falou comigo, isso é pra mim, entendeu? Então, o processo é esse, gente. Eu tenho o treinamento Liberte-se da Autossabotagem. Quem quiser fazer também, na bio do meu perfil tem o link, ou me manda o direct e pergunta, eu mando o link. A mentoria, como é um processo bem profundo e eu acompanho a mentoria, a gente faz 5 encontros uma vez por semana, mas a gente tem todo o conteúdo denso dentro da Hotmart, dentro da plataforma. Ela vai abrir em setembro. Uma nova turma em setembro, ok? E aí eu deixo aqui também para quem tiver interesse em fazer. E a mentoria, gente, eu peguei assim aquilo de mais profundo que fez mudança na minha vida, que mudou a minha vida. E uma das coisas foi trabalhar com a árvore da vida, o processo de expansão da árvore da vida da Kabbalah, ou seja, eu coloquei os 22 caminhos ali na mentoria, além de um monte de outras coisas. E ninguém, eu disse isso para as minhas mentorandas, ninguém tem esse processo. Ninguém tem. Ninguém tem. E foi uma das coisas que transformou minha vida. Transformou minha vida. Inclusive, quando eu estava no Egito, eu fiz 22 lives, trazendo os 22 caminhos, que foi uma preparação
para o portal do dia 22/2/2022, que eu estava lá. Eu fiz toda essa preparação, fiz para mim e fiz também ao vivo para as pessoas. Então, assim, é um caminho, a própria árvore, né, é um caminho de ascensão. Então, os caminhos, eles vão trilhando o nosso mundo interior. É meio caminho andado, assim, para quem já quer dar um up na vida. E eu digo isso porque foi isso que mudou a minha vida, por isso que eu criei a terapia, o processo, né, da mentoria, e foram essas coisas que foram fazendo toda essa transformação. A minha vida não se transformou faz um monte de anos, não, gente, foi os últimos, de 2019 pra cá, entende? Então é isso, minha gente, gratidão por quem esteve aqui até o final dessa live. Lucimara são incríveis, são mesmo. Meu filho amado, e eu confio tanto nesse processo que eu vejo um futuro de milhares de pessoas fazendo esse processo. Gente, vou salvar a live, vou tentar salvar a live. Gratidão para quem esteve aqui, gratidão a todos. Que essa live tenha sido contribuição para vocês. E a próxima live eu vou definir o horário, vou colocar uma enquete lá nos stories para votar a questão do horário, tá bom? Beijos a todos. Boa noite, queridas consciências. Vamos lá fechar agora. Vamos ver aqui. Peraí.